Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: Aprendendo na tempestade. O texto bíblico encontra-se em Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 35, que os queridos irmãos e ouvintes poderão acompanhar em suas Bíblias. Queridos irmãos, queridos ouvintes, nesse texto bíblico, nós vimos que os discípulos acabavam de participar de um milagre intenso. Uma multidão foi alimentada por alguns pães e 2 peixes. Esse milagre, queridos, deve ter sido maravilhoso. Deve ter sido algo maravilhoso. Imagino se eu participasse de um momento assim. Creio que ficaria realmente impactado. Quando passaram por essa experiência, os discípulos já estavam com Jesus há 1 ano e meio, mais ou menos. O relato bíblico diz que logo depois do milagre, Jesus manda os discípulos irem rumo a um lago imenso e direto para uma tempestade. O lago tinha 13 quilômetros na sua parte mais larga, que aparentemente não seria tão difícil atravessar com um barco a velas. Contudo, queridos ouvintes, queridos irmãos, os discípulos tiveram problemas, pois em uma tempestade as velas não podem ser usadas, e então tiveram que usar os remos. O relato diz que Jesus os mandou embora aproximadamente às 18 horas, pois a Bíblia diz que era ao cair da tarde. E pelo relato, Jesus os encontrou entre as 3 e 6 horas da manhã. Portanto, foi um período entre 10 e 13 horas até que ele os encontrasse em meio a uma tempestade. Neste texto, queridos irmãos, aprendemos que por mais que presenciar um milagre seja maravilhoso, a sensação não dura para sempre. E é justamente o que tem acontecido nos nossos dias, queridos. Muitas pessoas recebem uma bênção do Senhor, sentem-se felizes naquele momento de emoção, porém, muitas das vezes nem agradecem e logo viram as costas para o nosso Deus. Infelizmente, é assim mesmo que tem acontecido, queridos. As pessoas querem ser abençoadas, mas não querem reconhecer Jesus como o autor da bênção. Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, Jesus nos enviou como testemunhas em um mundo pecador e perigoso. A vida é dura,
E essa é a realidade. É muito importante que saibamos disso, pois a nossa felicidade depende de estarmos conscientes que o mundo não é um conto de fadas. Pois veja bem, se abrirmos uma empresa, ela poderá falir. Se conseguirmos um emprego, ele pode não dar certo. Ao nos casar, enfrentaremos brigas e problemas. Ficaremos doentes, poderemos ficar sem dinheiro. E todos esses possíveis acontecimentos, queridos irmãos, não tem nada a ver com o fato de Deus nos amar ou não. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, o texto bíblico sugere um entendimento que, enquanto vemos tudo de maneira limitada, Deus vê o todo. Nós vemos um barco no meio de uma tempestade. Porém, Deus vê homens aprendendo a dominar o medo e confiar mais em seu poder. E é assim mesmo que acontece também nos nossos dias, queridos. Deus usa situações difíceis para nos ensinar a caminhar neste mundo. O texto diz que Jesus mandou os discípulos à frente e se dirigiu para um lugar isolado a fim de orar. Jesus é quem intercede por nós junto ao Pai. Ele jamais nos desampara. Jesus jamais nos deixa sozinhos. Os discípulos estavam partindo para um momento de aprendizado. Eles haviam visto o milagre da multiplicação, mas precisavam aprender a confiar realmente em Deus, mesmo quando Jesus não estivesse por perto. Além de ter 13 quilômetros de largura, o lago tinha uns 19 quilômetros de comprimento e eles poderiam estar em qualquer lugar. Mas Jesus sabia exatamente onde eles estavam. Ele sabia exatamente em que direção deveria caminhar para chegar até o barco e se juntar com os seus discípulos. Parece maldade mandá-los para uma tempestade, mas Jesus nunca desamparou os seus amigos. Ele foi caminhando em sua direção. Queridos irmãos, queridos ouvintes, o fato de termos problemas em nossas vidas não quer dizer que estamos longe de Deus, nem que estejamos necessariamente em pecado. Pois a pedagogia de Deus funciona em tempos difíceis e Ele faz as coisas acontecerem também nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Deus está sempre cuidando de nós. Às vezes, quando
deparamos com as dificuldades, pensamos que Deus nos abandonou. Mas não é isso. Muitas das vezes, as tempestades vêm para nos dar um maior aprendizado. Muitas das vezes a tempestade vem para nos fortalecer mais na fé. É por isso que a pedagogia de Deus funciona em tempos difíceis. E Deus faz as coisas acontecerem também nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pensemos nisso, queridos. E durante as tempestades na nossa vida, possamos fazer sempre a seguinte pergunta: o que vamos aprender com isso? Pois certamente terá um aprendizado em meio à tempestade. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, esta foi a mensagem direcionada a todos nós neste dia. Que possamos sempre, mesmo nos momentos difíceis, ter certeza de que Deus está no controle de tudo. Pensemos nisso. E que Deus assim nos abençoe. Amém?